Começando pelas notícias de economia, ontem o Banco Mundial divulgou um relatório com um cenário econômico para a economia global. E as perspectivas apontam para um crescimento anêmico da economia nesse ano. Depois de ter crescido 3,1% no ano passado, a projeção é de que nesse ano o crescimento seja de apenas 2,1% e sem grandes perspectivas de recuperação para o ano que vem. Apesar das perspectivas sombrias para o crescimento econômico global, o mercado financeiro ontem teve um dia de ganhos, embora o cerco regulatório em torno das criptomoedas esteja se fechando pelas entidades reguladoras dos Estados Unidos. Mesmo com a queda das criptomoedas e a expectativa sobre a decisão da taxa de juros americana na próxima semana, o mercado financeiro do país conseguiu fechar o dia em alta. E falando da economia americana, queria trazer essa situação que mostra ao mesmo tempo a situação atual do país e aponta para as falhas estruturais que levam esse crescimento anêmico dos países desenvolvidos. Por conta da falta de legislação trabalhista, os estivadores dos portos da costa oeste americana estão parados, exigindo a solução de vários problemas trabalhistas enfrentados pela categoria. A paralisação dos trabalhadores de portos importantes, como os de Los Angeles e o de Seattle, traz impactos para toda a cadeia de suprimentos de produtos importados da Ásia. Alguns analistas já comparam a crise logística atual como uma mini versão das rupturas do comércio internacional que foram vividas durante a pandemia, com a possibilidade de atingir a oferta de produtos que vão desde a agricultura até os componentes eletrônicos. Dessa forma, os efeitos econômicos dessa paralisação dos trabalhadores portuários podem trazer consequências para toda a economia americana. E por isso, os operadores dos portos já estão pedindo a intervenção da Casa Branca para solucionar o impasse. Do outro lado, os trabalhadores portuários alegam que são submetidos cada vez mais a trabalhos perigosos, que estão sendo ameaçados não só pela automatização das operações, mas pela ganância dos empresários que pressionam os empregados a todo tipo de exposição ao risco, enquanto os lucros dos portos atingiam o nível recorde de mais de 500 bilhões de dólares no ano passado. Assim, podemos ver que a concentração de renda e a destinação do excedente econômico para o bolso dos acionistas, em detrimento de uma precarização do trabalho, apontam para a grande encruzilhada econômica na qual se citou a economia americana nos dias de hoje. Para um lado, a política neoliberal que tem enchido o bolso dos empresários, a despeito do empobrecimento dos trabalhadores. Essa política que tem atingido seus limites, pois os lucros recordes acumulados recentemente podem se reverter na própria desestruturação das cadeias produtivas, com a paralisação dos trabalhadores cada vez mais submetidos a essa exploração desenfreada. E já que a Casa Branca foi chamada para ajudar na resolução do conflito, seria a hora de mostrar se as promessas de campanha da busca por uma menor desigualdade vão ser realmente levadas a sério. Esses limites da política americana se revelam em outro elemento, e aqui podemos ver que o número de americanos negligenciando a necessidade de tratamentos médicos voltou a crescer fortemente nos últimos anos. E hoje, mais de um quarto dos estadunidenses não podem ir ao médico porque não tem dinheiro para pagar a conta. Mais uma vez, destacando o caráter elitista e excludente do neoliberalismo norte-americano. Passando para as questões da geopolítica, ontem um evento marcante no conflito da Ucrânia, com a explosão de uma das principais barragens do país. A barragem localizada no rio Dnieper, um pouco ao norte da cidade de Kherson, atinge não só a capacidade de produção de eletricidade da Ucrânia, como colocou toda a população ajusante da barragem sob o risco de inundações, o que levou inclusive à necessidade de evacuação de vários vilarejos na rota dos alagamentos provocados pela ruptura dessa barragem.
Ainda vale destacar duas funções estratégicas dessa barragem. A primeira é que ela é responsável pelo controle do fluxo de água do canal que fornece água potável e navegação interior para a Crimeia. Dessa forma, com a destruição da barragem, a oferta de água na península fica comprometida. A segunda função é que a barragem servia como uma das últimas pontes conectando as duas margens do rio Dnieper. Sendo um alvo tão importante para a questão ucraniana, o natural seria que as acusações, inclusive por parte da mídia ocidental, fossem elevadas ao volume máximo de gritaria contra a Rússia. No entanto, eu chamo a atenção que o próprio Washington Post foi bem cauteloso ao não apontar o dedo para o país, destacando que as causas da ruptura da barragem ainda são incertas, sendo impossível determinar qual país foi o responsável pela situação. Eu acredito que essa cautela do Washington Post é em função do aprendizado da própria guerra da Ucrânia. Basta lembrar da explosão do gasoduto Nord Stream, que inicialmente foi usado como esse elemento de pressão sobre a Rússia, com as incessantes acusações de que teria sido o país a boicotar as instalações, justamente para pressionar a Europa com a perda de uma das suas linhas de suprimento energético. No entanto, o tempo provou que essa versão era completamente falsa e que a Ucrânia é quem de fato foi responsável pelo ataque ao gasoduto. E hoje, no mesmo dia em que se coloca as dúvidas sobre a responsabilidade do ataque à barragem, o jornal traz a informação de que os Estados Unidos sabia e nada fez para evitar o ataque ao gasoduto no ano passado. Obviamente, é impossível que eu saiba o verdadeiro responsável, mas o tom contido da mídia americana mostra que, na pior das hipóteses, eles aprenderam que a gritaria histérica contra a Rússia nem sempre está amparada na realidade, como prova o caso do gasoduto, e que o mesmo pode estar acontecendo no caso atual da barragem. E uma leitura mais cínica pode levar à interpretação de que essa reticência ocidental em apontar o dedo para a Rússia já poderia ser lida como uma maior probabilidade de ter sido a Ucrânia a responsável pela ruptura da usina hidrelétrica ontem. Uma outra discussão bastante importante que tem ocorrido em relação à situação da Ucrânia é sobre o financiamento dessas operações. E a negociação pelo teto da dívida nos Estados Unidos colocou uma grande barreira para a manutenção do financiamento americano ao exército ucraniano. Essa situação pode ser vista como uma vitória dos republicanos nessas negociações sobre o teto da dívida. Enquanto o governo Biden tem expandido os gastos militares, em especial no país do leste europeu, nas negociações com o presidente da Câmara foi acertado um limite de crescimento do gasto militar, que acabará por diminuir o fluxo de dinheiro destinado à Ucrânia. Isso tem levado à ira dos falcões belicistas, que insistem no caminho militar contra a Rússia como forma de manutenção da hegemonia americana sobre o mundo, em oposição à proposta republicana de um foco maior na frente econômica para conter a ascensão da China. Obviamente, esse desencontro entre as propostas para o país não devem ser vistos como uma cisão ideológica a favor ou contra o papel imperialista americano nas relações internacionais. A discussão é sobre o melhor método para se atingir esse objetivo. Então, o governo Biden tem privilegiado a ação direta dos Estados Unidos no enfrentamento da Rússia, via o financiamento das operações da Ucrânia. Mas como existe uma oposição ferrenha a um aumento do gasto militar, a proposta sugerida pelo governo americano é a já conhecida doutrina do Leading from Behind, onde os Estados Unidos toma para si o papel apenas de articulador e idealizador da ordem mundial, mas repassa aos seus aliados os custos diretos das intervenções necessárias para impor a dominância americana. E podemos ver um exemplo claro disso hoje. No mesmo momento em que o Congresso discute que não vai aumentar o envio de dinheiro para a Ucrânia, as pressões para que a Alemanha assuma os gastos relacionados a essa operação só aumentam.
Em outras palavras, é os Estados Unidos falando para a Alemanha assumir a responsabilidade financeira sobre a situação. Só para lembrar que a Alemanha se encontra atualmente em recessão, causada justamente pelos impactos da guerra da Ucrânia, e os Estados Unidos pressionando para a Alemanha se afundar ainda mais de cabeça nessa situação. Não é de se estranhar que ontem mesmo, em protestos realizados em Paris, muitas faixas dos manifestantes tinham dizeres endereçados a essa questão, tentando resumir a revolta dos trabalhadores europeus, que são sobre quem, de fato, estão recaindo os custos desse conflito. E já que estamos falando da perda da hegemonia americana, o Martin Wolf traz uns dados no Financial Times muito interessantes, que mostram, no longo prazo, a evolução dessa situação. Então eu queria começar aqui por esse gráfico do meio, que mostra que em 1820 a Ásia respondia por 60% do PIB mundial. Com o caminhar do século XIX, que é conhecido como o século das humilhações para os chineses, a Ásia foi perdendo papel no PIB mundial até ser ultrapassada pela Europa Ocidental nos anos de 1950. Em 1980, a Ásia já tinha recuperado a sua posição histórica de principal região econômica do mundo, mas a tendência continuou e recentemente podemos ver que a Ásia responde por mais ou menos 50% da economia global. O gráfico da esquerda mostra que essa retomada da importância econômica da Ásia se deu sobretudo pelo crescimento no Extremo Oriente, em especial na China, que vem desde os anos 40 numa recuperação do seu potencial econômico de maneira contínua e se acelerando, sobretudo a partir da virada desse século. Se ao final da Segunda Guerra Mundial o PIB per capita da China era equivalente a 15% do observado na Europa Ocidental, e apesar de ainda existir uma distância considerável entre o nível de renda nas duas regiões, a diferença caiu e hoje a renda per capita na China equivale a cerca de 40% da renda europeia. Para finalizar essa comparação, o gráfico da direita, mais uma vez confirmando que a participação do Extremo Oriente na economia mundial, que historicamente foi a região mais desenvolvida do mundo até o início do século XIX, volta a crescer depois do fim do século das humilhações, com a ascensão do Partido Comunista Chinês ao poder na metade do século passado. E desde então a região retoma seu lugar histórico de primazia entre as principais economias do mundo. Então já ouvi muito o argumento de que o neoliberalismo teria tirado milhões e milhões de pessoas da pobreza desde a sua retomada nos anos 80. Mas o que esses gráficos mostram é que o principal responsável pela redução da pobreza no mundo, que estava concentrada na China, depois de séculos de exploração colonial, foi a ascensão do Partido Comunista Chinês, que permitiu a retomada do crescimento, a melhoria de vida da sua população e a volta do país ao lugar de destaque na economia global que ele historicamente sempre ocupou. E para ressaltar ainda mais essas diferenças entre o modelo neoliberal dos países ocidentais e o socialismo com características chinesas, eu queria mostrar que na França, quanto mais rica é a família, menos impostos ela paga. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, existe até uma progressividade na estrutura dos impostos na França. Mas na medida em que eu vou andando para a observação das famílias mais abastadas, a partir de um certo nível de renda, os impostos começam a se tornar regressivos, atingindo o menor nível de taxação justamente nas parcelas de renda mais altas da sociedade francesa. Em outras palavras, as 37 famílias mais ricas do país pagam menos impostos do que qualquer outra faixa de renda, mostrando um sistema que, mesmo sendo um dos mais influenciados pela ideia de justiça social, não consegue romper essa característica concentradora de riqueza na mão de poucos bilionários, aos quais as regras parecem sempre beneficiar. E do outro lado, na China, a gente pode observar que as principais
discussões econômicas não dizem respeito a essa estrutura voltada para o privilégio de apenas alguns iluminados. A política econômica chinesa é voltada para a construção de uma sociedade moderna, baseada na tecnologia de ponta, que permite o aumento salarial constante que vimos estar ocorrendo desde a chegada do PCCH ao poder. Então, enquanto os estivadores americanos empobrecem, ao mesmo tempo que os portos dão lucros recordes, que os mais ricos recebem mais benefícios fiscais que qualquer outra faixa de renda na França. Na China, o foco está em desenvolver indústrias competitivas que permitam ao país uma inserção na economia global de maneira que isso reflita em ganhos de produtividade, que são acumulados por toda a sociedade, seja com o uso de grandes empresas estatais, seja com a expansão dos serviços públicos oferecidos. E aqui podemos ver dois exemplos só do dia de hoje. A China finalizou a construção do seu primeiro grande navio de cruzeiro, que podemos ver na imagem da esquerda, assim como concluiu a venda de trens elétricos de última geração para a Argentina, como podemos ver na figura da direita, confirmando que a China está cada vez mais baseada em indústrias de ponta que permitem salários mais elevados, como é o caso da engenharia necessária para esses dois casos apresentados.